Esse é o cão robô. Ele não come, não late, não abana o rabo e definitivamente não pede carinho. Mas se você for um soldado russo na linha de frente, ele pode transformar seu dia em um inferno. Ele parece ter saído de um jogo de videogame ou de um filme de ficção científica. Mas não, meus amigos, isso já é a realidade. As guerras do futuro não estão tão longe. Na verdade, elas já estão acontecendo. Se antes esses robôs eram apenas conceitos visionários, vistos em Black Mirror ou no Exterminador do Futuro, hoje eles já correm, pulam, disparam armas e até executam missões autônomas. Eles estão mudando o jogo da guerra. E rápido. Mas se um cachorro robô não te surpreende, que tal uma capa da invisibilidade? Sim, a Ucrânia já está testando um tecido especial capaz de ocultar seus soldados. Um pesadelo para qualquer inimigo. E se isso não for o bastante, drones lança-chamas já estão nos céus da Ucrânia, varrendo tropas inimigas com jatos de fogo. Pequenas aeronaves que caçam soldados como predadores mecânicos. E eles não estão sozinhos. Drones agora carregam espingardas automáticas, caçando inimigos como se fossem personagens de um jogo de videogame. Os campos de batalha estão sendo dominados por máquinas. Essas são algumas das armas estranhas sendo utilizadas na guerra da Ucrânia, e vamos nos aprofundar em cada uma delas. Russian invasion of Ukraine. Os cães robôs. Os cães robôs surgiram como resposta a um problema crescente no campo de batalha: as perdas constantes de soldados. Soldados estavam sendo alvejados antes mesmo de verem o inimigo, e algo precisava ser feito. Foi assim que esses companheiros mecânicos entraram em cena, uma solução tecnológica para missões de reconhecimento em zonas de alto risco. A primeira aparição deles em combate aconteceu em agosto de 2024. Um vídeo divulgado pela 28ª Brigada Mecanizada Ucraniana no Telegram mostrava um desses robôs patrulhando uma cidade destruída pela guerra. A mensagem era clara. Esses não eram apenas brinquedos sofisticados. Eles estavam prontos para mudar a guerra, assim como os drones fizeram. Essas máquinas de 4 patas são rápidas, atingindo até 14 km por hora, e atravessam terrenos hostis com facilidade. Com uma bateria que dura até 5 horas, eles podem cobrir grandes distâncias sem a necessidade de recarga. Mas o verdadeiro diferencial é sua furtividade. Sua assinatura térmica é tão baixa que, para os drones russos, eles parecem nada mais do que um pequeno animal, como um coelho, invisíveis para os olhos eletrônicos do inimigo. A 28ª Brigada Mecanizada acredita que cada unidade deveria ter um desses. Em um dos vídeos, um soldado ucraniano da unidade Khortytsia corre lado a lado de um cão robô, confiando em sua câmera de imagem térmica para vasculhar uma área arborizada. Diferente dos drones tradicionais, que observam tudo do céu, esses robôs podem se infiltrar em florestas densas, edifícios em ruínas e trincheiras apertadas. Eles alcançam lugares onde soldados humanos estariam em risco. E o melhor, eles são incrivelmente baratos para os padrões militares. O custo varia entre $4.400 e $8.800, um preço irrisório para um equipamento que pode salvar vidas e mudar a dinâmica do campo de batalha. Mas o que exatamente eles fazem? Esses robôs são os primeiros a entrar em território desconhecido, explorando e localizando posições inimigas antes que as tropas humanas avancem. Eles identificam minas, armadilhas e qualquer outra ameaça oculta. Também funcionam como olhos e ouvidos para os comandantes, transmitindo imagens em tempo real sem se fazer notar. Pequenos, silenciosos e muitas vezes camuflados, eles podem se infiltrar em áreas inimigas sem serem detectados. E se forem capturados, nada de segredos revelados. Esses robôs podem apagar instantaneamente todos os dados armazenados, garantindo que nenhuma informação sensível caia nas mãos erradas. Além de reconhecimento e espionagem, eles também têm uma função vital: transporte. Com capacidade para carregar até 4 quilos, eles podem entregar munição, suprimentos médicos e até explosivos diretamente na linha de frente.
Esse suporte logístico não só reduz o risco para os soldados, mas também garante que eles tenham tudo o que precisam para lutar. E é exatamente essa a função dos cães-robôs na linha de frente da Ucrânia. Atualmente, essas máquinas de 4 patas estão sendo usadas pela 28ª Brigada Mecanizada, especialmente pela unidade Medoide. Mas essa não é a primeira vez que o mundo vê cães-robôs no campo de batalha. Antes mesmo de entrarem na guerra na Ucrânia, diversos países já estavam testando essa tecnologia. Mas como esses robôs funcionam? Eles são lançados pelos drones vampiros, outra arma letal que tem atormentado as tropas russas. Mas vamos falar deles depois. Os cães podem ser controlados remotamente por operadores que usam um dispositivo portátil ou uma interface de computador para guiá-los. Equipados com câmeras FPV de última geração, eles transmitem imagens em tempo real, permitindo que seus operadores enxerguem exatamente o que está à frente. Com isso, podem explorar áreas perigosas, identificar posições inimigas e coletar informações sem que nenhum soldado precise se arriscar. Na prática, esses robôs chegam perto das tropas russas sem serem detectados, espionam posições estratégicas e até vasculham ruínas à procura de inimigos. Isso dá às forças ucranianas uma visão muito mais detalhada do campo de batalha e permite que seus comandantes tomem decisões com base em dados concretos. E não para por aí. Se necessário, esses cães podem operar de forma completamente autônoma, seguindo rotas pré-programadas ou rastreando seus alvos, sem qualquer intervenção humana. Mas talvez o maior impacto desses robôs não esteja apenas na coleta de informações. O simples fato de estarem ali já é suficiente para espalhar o terror entre as tropas russas. Eles mal conseguiram lidar com os enxames de drones kamikazes ucranianos. Agora, imagine a cena. Um robô de 4 patas descendo do céu, pronto para caçar qualquer um que estiver no caminho. Agora, imagine um inimigo invisível caçando à noite. Você não pode vê-lo, você não pode pará-lo, você só ouve o zumbido assustador de suas hélices. E então, bum, tudo acaba. Se os cães-robôs são um pesadelo para os russos durante o dia, os drones vampiro são o terror que domina à noite. Criados pela empresa ucraniana Skyfall, esses hexacópteros de 6 rotores são projetados para uma missão: tornar a escuridão mortal. E eles fazem isso com perfeição. Os vampiros patrulham os céus sem serem detectados, enxergando através da escuridão com câmeras térmicas avançadas. Eles voam alto, a mais de 400 metros, longe do alcance dos russos. De lá, eles observam, escolhem um alvo e atacam. Mas o mais aterrorizante, os russos ouvem os drones antes de vê-los. O som das hélices ecoa pelo campo de batalha e os soldados sabem exatamente o que significa, porque quando o vampiro está por perto, alguém vai morrer. O medo desses drones se espalhou pelas fileiras russas como uma praga. Em comunicações interceptadas, soldados falam sobre eles em sussurros, como se mencionar o nome pudesse invocá-los. Она, оказывается, охлаждает реактор. То есть нет. Eles os chamam de Baba Yaga, a bruxa assassina do folclore eslavo. Nas profundezas das florestas sombrias do leste europeu, entre árvores retorcidas e neblina espessa, vive Baba Yaga, uma velha bruxa de olhos mortos e dentes de ferro. Sua casa anda sozinha, apoiada em pernas de galinha, girando sem parar até que alguém se atreva a chamá-la. Dizem que ela voa num almofariz, guiando-se com um pilão, e varre os rastros com uma vassoura feita de cabelo humano. Quem olha nos olhos de Baba Yaga raramente volta com vida. E para quem já os enfrentou, não há apelido mais adequado. Os comandantes russos sabem do pânico que os vampiros causam, tanto que oferecem dinheiro e até uma semana de folga para qualquer soldado que conseguir derrubar um. Mas quase ninguém consegue. Mas por que os russos têm tanto terror dos drones vampiros? Os russos
tem pavor dos drones Vampiro por um motivo simples. Eles transformam a noite em um campo de caça mortal para os ucranianos. Enquanto os soldados russos lutam com equipamentos de visão noturna limitados, os vampiros enxergam no escuro com sensores térmicos avançados. Isso significa que, enquanto um soldado russo mal distingue sombras, os operadores ucranianos veem cada detalhe, cada veículo, cada movimentação inimiga, como se fosse pleno dia. O resultado? Ataques noturnos letais, onde os alvos russos são eliminados antes mesmo de perceberem o perigo. Mas o terror não para por aí. Esses drones não são apenas olhos no céu. Eles são assassinos silenciosos. Carregando até 15 quilos de explosivos, destroem tanques, veículos blindados e depósitos de munição com precisão cirúrgica. E diferente da artilharia tradicional, que pode ser antecipada, os vampiros surgem do nada. São pequenos, rápidos e praticamente invisíveis até que seja tarde demais. Relatos russos descrevem um padrão assustador. Tudo parece tranquilo, até que um drone aparece de repente e ataca sem aviso. Não há sirenes, não há tempo para fugir, apenas a explosão. É por isso que os soldados russos temem tanto os vampiros, porque quando a noite cai, eles sabem que não estão caçando, eles são a caça. Os chamados drones Vampiro estão transformando as noites no fronte em um verdadeiro pesadelo para as tropas russas. O impacto ecológico é brutal. Ao cair da noite, soldados russos correm. Em busca de qualquer lugar que possa proporcionar minimamente um abrigo, pois à noite, Baba Yaga sai para caçar e nunca retorna sem vítimas. Soldados russos sabem que não podem baixar a guarda nem enquanto dormem. O medo se espalha e a moral despenca. Se antes as forças russas podiam se movimentar à noite para evitar ataques ucranianos, capa da invisibilidade. A Ucrânia desenvolveu algo que parece ter saído diretamente dos livros de Harry Potter, uma capa de invisibilidade. Mas, em vez de esconder alguém da visão comum, essa capa anula a assinatura térmica do usuário, tornando-o invisível para câmeras infravermelhas. Se você já assistiu a O Predador, sabe exatamente do que estamos falando. No filme, a criatura rastreia suas vítimas pelo calor que seus corpos emitem. E é exatamente assim que as câmeras térmicas russas funcionam, detectando soldados como manchas brilhantes na escuridão. Mas com essa nova tecnologia, soldados ucranianos podem se mover sem serem detectados por drones, tanques e aeronaves russas. A energia térmica do corpo fica bloqueada, tornando-os fantasmas no campo de batalha. Sensores térmicos são armas letais nesse conflito, permitindo que o inimigo ataque alvos, mesmo na escuridão total. Mas agora, graças a essa inovação, os ucranianos têm uma vantagem estratégica que pode mudar o rumo da guerra. Quando um soldado ucraniano coloca sua nova capa de invisibilidade, a assinatura de calor que normalmente o denuncia desaparece, e ele se mistura perfeitamente ao cenário, com a fusão de pretos e cinzas, tornando-o quase invisível nas imagens capturadas por câmeras térmicas. Essas câmeras captam o calor do corpo humano, que é mais quente que o ambiente ao redor, tornando qualquer soldado vulnerável. Isso é especialmente arriscado em campos abertos ou áreas sem muita cobertura, onde esconder-se é quase impossível. Agora, imagine como isso funciona. Nesse vídeo, vemos dois soldados lado a lado sendo filmados por uma câmera térmica. Ambos exalam uma assinatura de calor vermelha e amarela, fácil de detectar por drones e unidades mecanizadas, como os de Putin. Mas, ao olhar com mais atenção, você percebe que, na verdade, há 3 soldados. O terceiro está escondido bem ali, à vista de todos. A única pista de sua presença é uma pequena assinatura de calor no rosto dele. Tudo o que o soldado precisa fazer é se virar ou cobrir o rosto, e a câmera térmica já não o vê. Essa capa é tão eficiente que pode ser usada em qualquer clima. No inverno, ela mantém o calor. Na chuva ou no calor do verão, o soldado fica confortável. O material externo reflete o calor, impedindo que o soldado fique sobreaquecido.
e o design inteligente do tecido permite a ventilação, garantindo que o calor escape sem ser detectado pelas câmeras térmicas. Além disso, a capa também tem camuflagem visual. Durante o dia, se o soldado se deitar em áreas florestais ou cobertas de folhas, ele se torna quase impossível de distinguir. Com isso, a invisibilidade vai muito além da tecnologia térmica. É uma verdadeira ferramenta para a sobrevivência no campo de batalha. Drones Dragão. Durante o conflito, a Ucrânia tem utilizado uma tática inovadora e brutal para eliminar trincheiras inimigas. Drones conhecidos como drones Dragão. Esses drones são equipados com termite, uma mistura explosiva de óxido de ferro e alumínio, capaz de alcançar temperaturas de até 2000 graus Celsius, capazes de derreter até metal. A termite é tão poderosa que pode até destruir ossos, tornando-a uma arma temível nas mãos dos ucranianos. As trincheiras, que surgiram na Primeira Guerra Mundial como uma defesa contra a artilharia e as metralhadoras, eram vistas por muitos como uma relíquia do passado, especialmente com os avanços de tecnologias como tanques e aviões. No entanto, a realidade se mostrou bem diferente. As trincheiras continuam sendo uma das táticas mais eficazes na guerra, e sua importância se manteve firme até os dias de hoje, especialmente na invasão russa da Ucrânia. O conflito atual é uma guerra de desgaste, onde os avanços são lentos e difíceis. E nesse cenário, as trincheiras voltaram a ganhar destaque, como vimos na ofensiva ucraniana de junho de 2023, especialmente na região de Zap, tornando o avanço extremamente difícil e custoso. Ali, as tropas ucranianas se depararam com uma vasta rede de trincheiras russas, tornando o avanço extremamente difícil e custoso. Mas o uso de trincheiras não é exclusivo dos russos. Os ucranianos também as utilizam para se defender e conter o avanço inimigo. Assim como na Primeira Guerra Mundial, onde os soldados batalhavam ferozmente para romper as linhas de trincheiras, russos e ucranianos hoje enfrentam o mesmo desafio. A diferença é que a tecnologia moderna trouxe os drones para o campo de batalha, transformando as trincheiras em alvos vulneráveis a ataques aéreos diretos. Os drones ucranianos lançam granadas e causam pânico entre os soldados nas trincheiras, forçando-os a buscar proteção adicional. Em resposta, muitos russos começaram a escavar trincheiras em formato de zigue-zague para minimizar os danos das explosões. Além disso, em áreas densamente arborizadas, a vegetação tem servido como um escudo natural contra os ataques aéreos. Nessas regiões, pequenas unidades de soldados russos, armadas com metralhadoras, mísseis e RPGs antitanque, têm resistido por dias ou até semanas, fazendo da guerra um jogo de paciência e resistência. Para enfrentar esse novo desafio, os ucranianos inovaram ainda mais. Introduziram drones lançadores de chamas, uma evolução temível na guerra moderna. Esses drones não só atacam as trincheiras com explosivos, mas agora queimam tudo em seu caminho, elevando a brutalidade do conflito a um novo nível. Esses drones gigantes são uma verdadeira revolução no campo de batalha. Com capacidade para carregar grandes cargas, eles transportam termite, um composto pirotécnico feito de pó metálico e óxido, capaz de gerar temperaturas extremas que podem ultrapassar os 2000 graus Celsius. Esse calor absurdo não só derrete metais, mas também queima tudo no caminho, incluindo trincheiras e os soldados que se abrigam nelas. A termite é tão poderosa que pode provocar incêndios incontroláveis. E, se o fogo não for contido rapidamente, ele pode causar explosões armazenadas nas trincheiras, tornando o ambiente ainda mais letal. Nos últimos tempos, começaram a circular vídeos nas redes sociais mostrando drones. A termite é tão poderosa. Embora os detalhes técnicos ainda sejam escassos, é possível ver que os drones são enormes, provavelmente octocópteros, como os vampiros, carregando dezenas de quilos desse material explosivo. Esses drones são usados estrategicamente, lançando a termite sobre locais onde as tropas inimigas podem estar armazenando munições. A inovação aqui é a tecnologia, que transforma a guerra em algo ainda mais implacável e imprevisível, levando a uma nova era de combate. Se um soldado russo for atingido pela termite, a dor será insuportável. A substância pode queimar profundamente a pele e os tecidos internos, destruindo músculos, ossos e órgãos.
a probabilidade de sobrevivência é praticamente nula, dado o calor extremo. E, se o soldado estiver usando qualquer equipamento metálico, como capacetes ou armas, esses objetos vão derreter, aumentando ainda mais a devastação. Além disso, quando a térmita atinge munições, pode desencadear uma explosão em cadeia, tornando o impacto ainda mais devastador. E se, por algum milagre, o soldado sobreviver, o cenário não melhora. A queima da termite libera vapores de gases tóxicos, como óxidos de carbono e monóxido de carbono, tornando o ambiente ainda mais perigoso, com risco de asfixia ou intoxicação, especialmente em espaços fechados. Agora, pode ser que você esteja pensando, isso não é um crime de guerra? Bom, a térmita em si não é proibida. Embora seu uso seja regulamentado pelas Convenções de Genebra e outras leis internacionais de guerra, ela não é classificada como arma proibida. Mas, enquanto a Ucrânia usa drones para lançar térmita, a Rússia também tem sua parte no uso de armas incendiárias. Bombas de fósforo, lançadas do céu, criam incêndios incontroláveis e destroem tudo à sua volta. Fortificações, veículos e até soldados, causando queimaduras fatais. A brutalidade da guerra nunca foi tão clara, e as inovações tecnológicas estão mudando o jogo de formas que antes pareciam impensáveis. Se você achava que um drone com lança-chamas já era um exagero, prepare-se para conhecer algo ainda mais chocante: drones com espingardas. Esses drones, recém-adotados pela Ucrânia, estão matando tropas norte-coreanas a uma taxa alarmante. Em uma ação impressionante, eles eliminaram mais de 15 soldados inimigos em apenas 4 minutos, levando a um total de 120 mortes em poucas horas. Isso sem contar os mais de 3 norte-coreanos que já caíram nas linhas de frente nos últimos 3 meses. Esses drones com espingardas, conhecidos como Winchesters, mudaram completamente o jogo no confronto com a Rússia. Inicialmente, esses drones não foram projetados para eliminar soldados. Eles possuem espingardas de cano duplo, pensadas para combater os drones russos com uma precisão impressionante. Mas o truque está no tipo de munição. Em vez de balas convencionais, essas espingardas disparam chumbo grosso. O chumbo se dispersa de maneira eficaz, aumentando a chance de atingir alvos rápidos e difíceis de alcançar, como drones de patrulha e ataque. Você pode ver o poder dessa técnica no vídeo. Agora, se você conhece os drones FPV, sabe que a maioria deles são projetados para um único ataque. Eles carregam uma granada ou ogiva de foguete e, após atingir o alvo, se destroem no processo. Mas com a Ucrânia fabricando mais de 100 mil desses drones a cada mês, a ideia é maximizar sua utilidade. Em vez de explosivos, eles usam a espingarda para eliminar alvos individuais, o que permite que sejam reutilizados. Isso significa que cada drone pode realizar vários ataques antes de ser destruído. Essa abordagem não só aumenta a eficácia das operações aéreas ucranianas, mas também prolonga a vida útil de cada drone, tornando-os uma arma ainda mais formidável no campo de batalha. O mais impressionante é que, mesmo carregando 2 espingardas, eles não precisam pousar para atirar. Isso os torna extremamente eficazes na neutralização de drones inimigos, dando-lhes uma vantagem crucial no combate. Esses drones também estão equipados com sistemas de mira avançados, que podem incluir inteligência artificial para localizar e engajar alvos com incrível precisão. Isso os torna ainda mais mortais, pois podem atacar enquanto estão em movimento, tornando-os difíceis de detectar e até mais difíceis de derrubar. Além de neutralizar drones inimigos, os drones de espingarda têm sido usados para atingir soldados e veículos leves russos. Esse uso tático deu às forças ucranianas uma vantagem considerável. Não é surpresa que esses drones de espingarda tenham causado um impacto devastador nas forças russas. A ameaça constante de um ataque de precisão cria uma sensação de medo e incerteza entre as tropas russas. O simples fato de saber que um drone pode aparecer a qualquer momento e disparar pode desmoronar o moral das tropas, tornando suas operações ainda mais difíceis e aumentando as chances de rendição ou deserção. Mas e vocês? Imaginavam que tantas armas diferentes estavam sendo usadas no campo de batalha ucraniano? Esses são apenas algumas das armas estranhas sendo usadas na guerra da Ucrânia.
Quem sabe eu faça a parte 3 desse vídeo. Vai depender muito do apoio de vocês. Então, por favor, me ajudem a bater o recorde de gostei no vídeo e de comentários. Por favor, curta o vídeo e deixe seu comentário. E me diga qual dessas armas mais te surpreendeu e o porquê. E se você quer saber